Glória a Deus. Irmãos, para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor André Araújo. Esse é o culto dos Radicais Livres da Videira Canaã. Quantos estavam com saudade aqui da nossa aglomeração jovem? Quantos aqui costumam vir nas nossas vigílias? Deixa eu ver você. Glória a Deus. Maico. Glória a Deus. Eu quero falar para você hoje sobre o mover de Deus. Sabe, nós ainda vamos orar, vamos falar sobre a nossa conferência, mas eu quero compartilhar com você uma palavra que se chama o mover de Deus através dos jovens. Quantos aqui são jovens? O pessoal de cá parece estar mais empolgado do que os de cá. Porque aqui é o lado que a gente senta, né? Aí. São jovens. Até quem não é levantou a mão, porque pelo que eu vi aqui, todo mundo é jovem. Até quem não levantou a mão é. Glória a Deus. Agora, quantos jovens querem desfrutar e experimentar a vontade de Deus para a sua vida no tempo da sua oportunidade? Você sabe, eu posso... O inimigo está furioso, mas... Eu posso dizer para você que um dos maiores temores que eu tenho no meu coração é de perder o tempo da oportunidade de Deus na minha vida. Desde que eu era um adolescente, como alguns aqui, nós precisamos ter esse temor da parte de Deus. O temor de perder o tempo da oportunidade. O temor de perder aquilo que Deus tem para nós. Porque você é um jovem e você tem uma oportunidade ímpar na sua vida, que é a sua vida. Você tem uma oportunidade ímpar. Nós viveremos apenas uma vida. Nós viveremos apenas uma vida. Não tem repetição. Não tem segunda chance. Não tem. É apenas uma vida. Eu costumo falar isso, é uma verdade. Eu e a minha esposa há muitos anos para nós que somos jovens, né? Muitos anos para quem é jovem é uns 10 anos, é muito? É, né? Você tem 23, você tinha 13. Não tinha nem bigode ainda, Guilherme. Então é muito tempo. Há muitos anos então nós fizemos uma oração, ainda solteiros na verdade. Nós falamos: Senhor, nós queremos gastar os nossos melhores dias para servir ao Senhor. E você sabe, eu era um adolescente. O problema das orações é que Deus ouve. E você sabe... Mas sabe de uma coisa? Eu não me arrependi nenhum dia por ter feito essa escolha. Aí talvez você está dizendo: pastor, mas você é pastor, por isso que você quer queimar os seus dias diante do Senhor, por isso que você quer entregar toda a sua vida, por isso que você está falando dessa intensidade, está falando de se entregar completamente para o Senhor. Sabe, no passado nós pregávamos e falávamos assim: vem aqui, entrega o seu diploma, queima o seu diploma diante do Senhor. Eu acho que não tem poucos aqui antigos assim, só eu, o Guilherme, a Alexandre, enfim, o técnico de som. Mas nós falávamos isso, e naquela época Deus chamou mesmo muitos jovens que formaram na faculdade, que gastaram anos da sua vida estudando, mas depois entregaram o diploma diante do Senhor e foram seguir um ministério pastoral. Mas com o passar do tempo, o Senhor nos fez avançar na revelação, e nós entendemos que entregar o seu diploma, queimar o seu diploma diante do Senhor, ou entregar a sua vida diante do Senhor, na verdade é cumprir o propósito de Deus servindo a Ele, onde quer que Ele te estabeleça.
Então nós entendemos, você também, né? Hã? Glória a Deus. Então olha só, então nós entendemos que quando você entende que você foi chamado por Deus para servir a Ele, honrar a Ele, aonde Ele te estabeleceu, você está entregando a sua vida, o seu coração e se queimando diante do Senhor, entregando os seus dias para Ele. Pastor, o que isso significa? Significa que aqui me ouvindo e também através do nosso Instagram, tem muitas pessoas que Deus chamou para serem pastores. Quantos aqui tem chamado pastoral? Deixa eu ver você. Levanta o seu celular aí se você está nos acompanhando. Quantos foram chamados para serem esposas de pastor? Também estarem envolvidos no ministério pastoral. Glória a Deus. Os homens que levantaram a mão primeiro, agora dá uma observada aí. É o mover de Deus, irmãos. Mas quantos sentem um desejo profundo de serem médicos? Ó, tem uns 4 aí, 5. Quantos sentem um desejo profundo ou já são advogados? Ixi, vai ter relacionamento aí, vai ter que ter uma conversa depois de hoje. Você sabe, Deus chamou você para se mover de acordo com a vontade dele na sua vida. Deus chamou você, seja sendo um médico, sendo um advogado, sendo um pastor, uma esposa de pastor, ou qualquer outra profissão. Deus chamou você para desfrutar e experimentar o mover de Deus nesse tempo. Você crê nisso? Diga amém. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre você cumprir a vontade de Deus, experimentar a vontade de Deus e viver de acordo com aquilo que Deus tem para você. Você sabe, irmãos, porque você é jovem e você tem uma oportunidade nas suas mãos. Você sabe, quando a idade vai passando, as dores vão aumentando. O tempo passa, os filhos vêm, né? O templo vai se expandindo às vezes, né? Mais ou menos dessa área aqui, Felipe. A música que eu mais tenho cantado é aquela: deixa queimar, deixa queimar. O tempo vai passando, né? Parece que a vida vai ficando um pouco mais lenta, um pouco mais difícil. Mas você agora tem toda a energia. E o Senhor quer que você queime e gaste essa energia para servir a Ele. Por isso parece que em toda a história na Bíblia, parece que Deus tem algo com os jovens. Parece que Deus tem eu sou suspeito de falar porque eu sou jovem, mas eu vou falar assim mesmo. Parece que Deus tem um olhar especial para o jovem. E sabe, irmãos, se você parar para observar um jovem que está fazendo algo que ele é apaixonado, é contagiante. Jovem é aquele assim, ó. Ao contrário disso, então você precisa ter um espírito mais jovem. Jovem é aquele assim, ó, que o amigo fala assim: ô, bora ali. Aí ele fala: bora. Aí ele fala: bora então. Ah, então vamos. Não, então vamos. Mas onde? Já viu isso? Porque ele tem energia para gastar, ele quer gastar, ele quer queimar. Ele fala: não, eu quero ir, não sei onde quer não, mas nós vamos. Entendeu? Você é jovem, né? Parece que Deus tem um olhar especial para os jovens. E eu creio que aquilo que Deus vai fazer nesse tempo, aqui na Videira Canaã, em Goiânia, no Brasil, no mundo, tem muito a ver com a sua vida. Tem muito a ver com os jovens. Tem muito a ver com essa energia, com essa disposição, com esse coração de entrega. Se você crê nisso, diga amém. Números capítulo 9, versículo 15. Números 9, 15. Diz assim:
No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria de noite. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes sobre o tabernáculo, então segundo o mandado do Senhor permaneciam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias ou 1 mês ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Você entendeu a história? Então o povo saiu do Egito, e eles estão ali caminhando no deserto, e no deserto Deus colocou sobre eles uma nuvem, que trazia sombra para eles durante o dia, e sobre a noite, essa nuvem se tornava uma coluna de fogo, uma nuvem de fogo que aquecia eles na noite. Essa nuvem ficava sobre o tabernáculo, quando eles paravam, se acampavam, ficava sobre o tabernáculo, e a Bíblia diz que quando essa nuvem começava a se mover, eles também se moviam. Sabe de uma coisa? Essa nuvem é a presença de Deus, essa nuvem é o mover de Deus, essa nuvem é para que você saiba qual a vontade de Deus, como você tem vivido a sua vida, porque você sabe, essa nuvem fala da bênção de cumprir o propósito de Deus, essa nuvem fala sobre estar debaixo da vontade de Deus, sobre seguir aquilo que Deus tem para você. Então a Bíblia diz que quando Deus se movia, eles se moviam. Sabe qual que é o problema? Tem muita gente querendo se mover onde Deus não está se movendo. Tem muita gente querendo ir por um caminho que não é o caminho que Deus tem para você. Pastor, o que isso significa? Significa que você vai viver com uma constante insatisfação por não estar cumprindo a vontade de Deus na sua vida. Você sabe, hoje Deus me chamou para ser pastor. Talvez Ele chamou você para ser pastor, talvez para ser, não sei, Deus te chamou talvez para outra coisa. Sabe, Vitinho, quando eu era adolescente, eu morria de inveja dos jogadores de futebol, porque eu pensava assim, rapaz, os meninos aqui, alguns vão compartilhar da mesma ideia comigo. Esses caras, eles ganham dinheiro para jogar bola. Quem já pensou assim? Alguém já pensou assim? Esses caras ganham dinheiro para jogar bola. Eu gosto tanto de jogar bola, não jogo nada, mas gosto. Agora esses caras, eles ganham dinheiro, e muito dinheiro, para uma pelada. É assim que eu pensava na adolescência. Sabe como é que eu me sinto hoje, Guilherme? Ganhando dinheiro para jogar bola. Não sei se você está entendendo, mas para mim é uma diversão ser pastor. Eu sou tempo integral, graças a Deus. E hoje eu estou vivendo coisas que eu sonhei há muitos anos atrás. Eu não sei o que Deus tem para você, mas Ele quer tirar você do lugar que você está e te mover para o lugar que Ele quer que você esteja. Ele quer tirar você do lugar da promessa e te levar para o lugar do cumprimento da promessa. Porque essa nuvem levou eles até Canaã. O lugar do cumprimento da vontade de Deus. É isso que Deus quer fazer com você. Mas sabe, irmãos, nós precisamos ser sensíveis ao mover de Deus. Nós não podemos ser indiferentes àquilo que Deus está fazendo. Não permita, sabe, tenha um temor diante de Deus, de não querer perder o tempo da sua oportunidade.
eles só saíam após a nuvem se mover. Nós não fazemos nada de nós mesmos, apenas seguimos aquilo que o Senhor está fazendo. Quando a nuvem se levanta, nós devemos nos levantar para segui-la. Pastor, mas então o que vem em movimento? É você sempre se movendo, sempre servindo ao Senhor, sempre, sabe, o seu espírito sempre em ebulição. Eu quero falar para você, naturalmente, vou começar falando pelo lado natural. 5 princípios naturais sobre qualquer coisa que se move. Primeiro, combustível. Tudo que se move precisa de um combustível, alguma coisa que gerou ali uma propulsão. A obra não é feita pelo esforço próprio. Pastor, qual que é nosso combustível? Qual que é o meu combustível como radical livre? O seu combustível é o Espírito Santo de Deus. O seu combustível é o Espírito Santo se movendo em você. É o Espírito Santo atiçando o seu coração. É o Espírito Santo em ebulição dentro de você. Como diz 1 Coríntios 2,4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Pastor, como que os líderes lideram? Debaixo de poder do Espírito, não com palavras de persuasão. Pastor, como é que a gente convence alguém a aceitar o Senhor Jesus? Nós mesmos não convencemos, mas o Espírito de Deus é poderoso para mover no coração das pessoas. Nós servimos ao Senhor debaixo do poder do Espírito Santo. Esse que é o nosso combustível. Se você tem estado muito parado, muito inerte, eu quero dizer para você, está na hora de abastecer. Está na hora de receber aí um choque do Espírito de Deus. Está na hora de receber mais vida, mais unção, mais poder, mais glória, mais graça. Pastor, e como que isso acontece? Em lugares como esse, no seu quarto também, mas em lugares como esse, quando a igreja se reúne, nas células, nas reuniões de discipulado, devocionais no seu quarto. Mas está na hora de reabastecer. Se você chegou aqui se sentindo meio parado, meio inerte, meio indiferente, eu quero falar para você, hoje o Espírito Santo vai encher seu tanque. Você pode falar amém? Segundo princípio natural de tudo aquilo que se move: tensão. Isso é normal em tudo que se move, significa apenas que tem algo acontecendo. Há pessoas que falam: não, esse negócio está muito tenso, pastor. Esse tempo agora está muito tenso. O negócio está meio complicado, pastor. Há pessoas que se levantam e falam: não, esse negócio está muito tenso, não deve ser de Deus não. Para esse tempo você está certo, está tenso, não é de Deus mesmo não. Mas Deus vai reverter isso numa oportunidade para o Evangelho ser conhecido, para pessoas serem alcançadas. Mas há pessoas que nos seus relacionamentos de liderança, na sua célula, eles falam: não, pastor, esse negócio está muito tenso, está muito difícil, está muito complicado. Não, as coisas de Deus são leves. Claro, as coisas de Deus traz paz no nosso coração. Mas não se intimide porque lá na sua célula teve uma tensãozinha. Não se intimide porque no seu discipulado teve uma tensão, porque na sua amizade, no seu relacionamento teve uma tensão, sabe? Não se intimide por isso, porque esse é só um sinal que há algo acontecendo. É só um sinal que tem algo acontecendo. Deixa eu falar algo aqui precioso para você. Você que está orando pela sua família, eu sinto algo aqui no meu espírito. Você que está orando pela sua família, talvez, já viu aquela expressão? Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. O que as pessoas estão dizendo? Não, pastor, mas quanto mais eu oro, mais tenso fica. Deixa eu falar para vocês, isso é só um sinal que algo está acontecendo no mundo espiritual, que Deus está trabalhando no coração da sua família, e o diabo está incomodado com isso. Há algo acontecendo no mundo espiritual. O negócio está tenso, mas a vantagem é que está tenso. Quem está ganhando é você, porque quem está batalhando as suas guerras é o Senhor. Mas eu quero falar isso para você. No relacionamento, às vezes na vida da igreja, tem desgastes mesmo, tem tensões mesmo.
Mas deixa eu falar algo para você. Sempre que nós nos movemos, há atritos. Mas quando tratados apropriadamente, a estrutura se torna ainda melhor. O encaixe perfeito vem com atrito. Tudo que se move tem atrito. O encaixe perfeito vem com atrito. Sabe, eu fiquei preparando aqui essa palavra e pensando naquelas construções antigas, com aquelas pedras grandes, né? Aquelas construções lá que tanto se fala na Bíblia, né? Os templos e tudo mais. Sabe como que as pedras se encaixavam? Com desgaste. Então eles faziam ali um corte e depois ia tendo atrito. Isso fazia com que aquelas pedras tivessem o encaixe perfeito, porque elas foram moldadas uma nas outras. Você, discipulador líder, talvez você está tendo atrito no seu discipulado, na sua célula, é porque Deus está gerando o encaixe perfeito. Eu ouvia falar isso. Ah não, esse relacionamento, essa corte não é de Deus, porque tem briga demais. Aí tinha gente que se levantava e falava, não é de Deus porque tem briga demais. Mas tinha gente que falava assim, é de Deus, tanto que o diabo está furioso. Agora, briga é de Deus ou não é? Aí quando não brigava, falava assim, esse relacionamento é de Deus, não tem briga. Aí outros falavam assim, sei não, hein? Acho que não é de Deus não, o diabo não está nem incomodado. Mas e aí? Sabe por quê? Não é exatamente o tamanho da luta que determina se é de Deus ou não. É você perceber o Espírito e seguir a nuvem. Seguir a palavra que Deus falou no seu espírito. Seguir as coisas que Deus prometeu para você. Não é o probleminha no discipulado, na célula, no relacionamento, que é um sinal que você deve parar, não. Terceiro, precisa seguir. Tudo que se move produz calor. Toda estrutura que se move tem que ser refrigerada. O transpirar é o mecanismo da refrigeração do homem. Há momentos que os relacionamentos se esquentam. Nós precisamos da água do Espírito para refrigerar as estruturas. Pensamos que se fosse de Deus não esquentaria, mas isso é um mito. Às vezes as coisas apertam mesmo, mas deixa eu falar algo para você. Deus permite que aqueça, mas só o Espírito de Deus para refrigerar. Então quando tem atrito, quando tem alguma situação, quando o mover traz o desgaste, você precisa ter sensibilidade para clamar pelo Espírito de Deus. Quarto ponto, que eu nem entrei na palavra ainda. Tudo que se move se desgasta. Nós nos desgastamos, às vezes na vida da igreja, às vezes liderando, às vezes servindo ao Senhor, nós nos desgastamos. Talvez, mas esse desgaste é como o violão que desafinou, é como a faca que perdeu o corte. Não quer dizer que porque se desgastou agora não presta mais. Quer dizer só uma coisa: para e afia o machado. Para e afia a faca. Para e afina o violão. Para e reajusta, refrigera. Ajusta o coração. Se alinha de novo. Quinto ponto: tudo que se move tende a parar. Diga assim: para algo ficar ruim, basta não fazer nada. O que aconteceu, pastor? Mas esses dias eu estou tão frio, esses dias eu estou tão indiferente. Pastor, eu não sei o que aconteceu, mas a célula o pessoal está tão desanimado. Pastor, eu não sei. Talvez é porque você não está se movendo no Espírito. O que eu preciso então, pastor? Olha para o Senhor, olha para a nuvem. Segue para a vontade de Deus, segue na palavra que Deus te deu. Fica firme, reabastece o carro. Pede para o Senhor renovar seu coração. Vem para um culto como esse, rasga seu coração diante do Senhor. Nos nossos cultos de domingo, não fica lá fora conversando não, nem aqui dentro, no joguinho. Em nome de Jesus, aquece seu coração, foca, se alimenta de coisas boas.
Dito isto, eu quero falar sobre alguns jovens que foram usados por Deus na Bíblia. Alguns jovens que no tempo da sua oportunidade foram usados por Deus. Quem está comigo, diga amém. Eu não ouvi. Quem está dormindo, diga amém. Acordou agora. Quem está comigo, diga amém. Aí agora eu vou começar. Primeiro jovem, Samuel. Diga Samuel. Pastor, quem que foi Samuel? Samuel foi profeta, sacerdote, juiz, filho de Ana, que a princípio era estéril, servo do sacerdote Eli, que perdeu a percepção do mover de Deus. Quantos já ouviram sobre Samuel? Samuel foi levado para sua mãe, pela sua mãe Ana, para servir o... Foi desmamado. Vou resumir a história para você. A mãe de Samuel se chamava Ana, casada com um homem chamado Eucana. Ela era estéril, queria muito um filho, e um dia o Senhor se lembrou dela e deu para ela Samuel. Ela havia feito uma promessa para Deus, que se ele desse um filho para ela entregaria ele para servir ao Senhor por todos os dias da sua vida. E a Bíblia diz que quando Samuel foi desmamado, você sabe uma coisa interessante, naquela época normalmente os judeus desmamavam as suas crianças com aproximadamente 4 anos de idade. Então hoje, às vezes com 6 meses já está desmamado. Mas então quando Samuel tinha mais ou menos essa idade, ele foi levado por sua mãe para servir ao sacerdote Eli. 1 Samuel 2:26. Vamos precisar ser rápido agora na Bíblia. A Bíblia diz que ele crescia em graça e no favor dos homens. Olha o que a Bíblia diz. Mas o jovem, diga jovem, Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Samuel ainda era um menino. Mas lá em 1 Samuel 3, versículo 1, a Bíblia diz que mesmo ele sendo ainda um menino, ou chamado jovem Samuel, o Senhor falou com ele. Foi a primeira vez que o Senhor falou com Samuel. Sabe de uma coisa? Deixa eu falar algo interessante para você. Aquele tempo não era comum Deus falar com as pessoas. Naquele tempo não era comum, Deus falava através de pessoas específicas, os profetas. Mas nesse tempo era muito raro profetas na terra. Mas Deus encontrou Samuel e decidiu marcar uma geração e mudar a história de todo o povo através. Olha o que diz 1 Samuel 3:1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Sabe de uma coisa? Perceba que Deus escolheu falar com Samuel. Ele escolheu usar Samuel. Naquele tempo era muito raro, e Deus poderia, é claro, escolher qualquer pessoa, inclusive o sacerdote Eli. Mas Ele escolheu usar, se revelar e falar a vontade dEle para um jovem. Deus escolheu usar um jovem. É claro, eu não posso deixar de citar que, nós vamos ler o versículo aqui um pouco para frente, que Samuel, na verdade, ele nem sabia ouvir o Senhor. Quem ensinou ele foi Eli. Quem ensinou ele foi a autoridade espiritual dele. Mas sabe de uma coisa? Deus escolheu usar Samuel. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você sabe no seu coração que Deus escolheu usar você. Mas para isso você precisa se mover. Para isso você precisa seguir o mover de Deus. Para isso você não pode ficar parado, não pode ficar inerte. Então eu tenho uma advertência em amor para falar para você. Olha para mim. Pare de dizer aquilo que Deus não diz a seu respeito.
Pare de pronunciar palavras que vão contra aquilo que Deus diz. Você é um jovem, está aqui, Deus falou coisa a respeito de você. Tem palavras de Deus na sua vida, tem promessas de Deus para a sua vida. Então hoje, em nome de Jesus, pare de falar aquilo que não está de acordo com o que Deus tem para você. Olha o que diz em Jeremias 1,5. O Senhor falando para o profeta Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes consagrei e te constituí profeta às nações. Deixa eu te falar uma coisa: o propósito de Deus para a sua vida vem antes de você. Deus não criou você e depois pensou assim: estou vendo a Andréia, vou ver o que eu vou fazer com ela agora. O que eu vou fazer com a vida dela agora? Não, Deus tinha um propósito para essa terra, e Ele falou: preciso criar alguém para cumprir esse propósito. Então eu vou criar a Andréia. Eu vou criar ela exatamente com as características que eu preciso, com a personalidade que eu preciso, com a disposição que eu preciso, com os dons que eu preciso, para cumprir o propósito que eu tenho para ela nessa terra. Então, em nome de Jesus, pare de dizer aquilo que Deus não diz a seu respeito. Só abra a sua boca para dizer aquilo que Deus diz a seu respeito. Só abra a sua boca para dizer as promessas de Deus sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua célula, sobre o seu futuro, sobre o seu ministério, sobre a sua profissão. Então lhe disse eu: Senhor, é o que nós muitas vezes falamos para o Senhor: eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Sabe, essa palavra aqui, criança, no original é a mesma palavra usada em Samuel, em 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, quando se fala sobre o jovem Samuel. Eu não sei pronunciar a palavra, eu não vou arriscar, mas depois você pode pesquisar. Poderia ser traduzido como menino, moço, jovem ou criança. É a mesma palavra. É nessa condição que muitas vezes nós nos vemos. Senhor, eu creio, eu estou vendo o teu propósito para a minha vida. O Senhor já falou aquilo que o Senhor tem para mim, mas eu não consigo me mover, porque eu me vejo ainda só como uma criança. Porque eu ainda me vejo muito fraco, muita dificuldade. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Sabe o que o Senhor está dizendo para você hoje? Para de dizer o que eu não falei a seu respeito. Pare de dizer o que as circunstâncias falam a seu respeito. Pare de dizer talvez até o que as pessoas falaram a seu respeito. Comece a dizer as promessas que eu fiz na sua vida. Comece a dizer o propósito que eu tenho para você. Não diga que eu sou uma criança frágil e que não vou conseguir cumprir o propósito de Deus, porque se eu prometi, o meu propósito na sua vida vai se cumprir. Pastor, então quem foi Samuel? Como eu falei, Samuel foi profeta, sacerdote, juiz em Israel. Ele foi quem ungiu o primeiro rei, Saul. Depois também foi quem liberou a palavra, dizendo que ele estava reprovado, e ungiu o segundo rei, segundo o coração de Deus, Davi. Inclusive é o segundo personagem. Estabeleceu a escola de profetas. Deixa eu falar algo para você, olha aqui para mim. Naquele tempo Deus levantava pessoas específicas para serem boca de Deus em tribos específicas, de acordo com a necessidade. Mas Samuel foi o único juiz que teve influência sobre as 12 tribos. Foi o único juiz que falou da parte de Deus nas 12 tribos. Estabeleceu a escola de profetas, que depois veio a ser aquilo que deu fruto para muitos profetas depois dele. Mas tudo isso começou com o jovem Samuel. Eu vi no status de um discipulador essa semana: não despreze os pequenos começos. Eu sei que isso muitas vezes é usado aí em palestras, mas sabe de uma coisa? Diante de Deus não existe pequenos começos, porque Deus vê num todo. Deus já vê a vida. Sabe, às vezes eu fico olhando, é ruim ficar falando de si mesmo,
Pelo menos é o que eu ouço todo mundo falando. Mas eu fico lembrando de onde eu vim. Essa semana eu tive o privilégio de estar na mesa dos notáveis, com vários notáveis. E eu estava lembrando, de todo o processo de Deus na minha vida, da adolescência, né, da época que eu vendia latinha para ter o City Pass para ir para o culto. Você fazia isso também, meu bem? Fazia, né? Somos da mesmo saco. Vendia latinha para ter o City Pass para ir no culto. Ficava feliz demais, porque, né, quando minha mãe tinha, ela me dava lá. Ela me dava R$5, Guilherme. Naquela época a passagem o City Pass era R$2,25. Então eu ficava feliz demais, tá? Porque era R$2,25 para ir, R$2,25 para voltar e 50 centavos para dar de dízimo. Dava certinho. Me lembro de vezes que eu fui, aí lá na hora da oferta Deus moveu no meu coração e eu dei o City Pass de ir embora. Minha mãe não sabia, ela deve estar sabendo agora, que eu acho que ela está assistindo. Aí eu ia pro ponto de ônibus naquela agonia, falando: Senhor, levanta alguém, Jesus. Levanta alguém para me abençoar. Minha casa é muito longe. Eu morava 1 hora de ônibus do prédio da igreja, lá no reino tão distante chamado Parque Ateneu. Pode vir alguma coisa boa do Parque Ateneu? Não, só o Senhor mesmo na vida desse jovem aqui. Mas sabe de uma coisa? Aí às vezes, né, eu entrando no ônibus já e não tinha. Aí cutucava o irmão e falava: ô, mano. Acho que quando eu tava com mais fé, alguém já me abençoava. Quando eu tava com menos, aí eu tinha que pedir emprestado. Brincadeira. Enfim, o processo de Deus, eu fiquei pensando nisso. Mas sabe, o propósito de Deus já estava escrito na minha vida desde a adolescência, antes de eu nascer, porque o propósito dele para mim veio antes de mim. Da mesma maneira na sua vida. Eu não sei em qual ponto do processo de Deus você está, mas saiba de uma coisa: continue se movendo no Espírito, que Deus vai cumprir cada uma das palavras que Ele tem na sua vida. Pastor, mas eu não sei quais as palavras de Deus na minha vida. Não é porque você não sabe que elas não existem. Talvez Deus já falou, você não entendeu. Ele vai falar de novo, não se preocupe. Talvez Deus vai levantar pessoas ainda. Estou lembrando aqui, o Senhor sabe o motivo. Estou lembrando aqui de uma moça que, filha de pastor, que ela decidiu que não queria casar com pastor. Não quero casar com pastor, Deus que me livre. E aí ela começou a gostar de um rapaz, Carol, começou a se relacionar. E aí ela falou: um dos critérios é o seguinte, para casar comigo, você tem chamado pastoral? Falou: não. Falou: então é de Deus. Sério? Não posso contar quem que é não, mas aí olha só. E eles se casaram, passaram ali muitos anos casados. Mas Deus começou a trabalhar no coração desse rapaz. E Deus começou a trabalhar no coração dessa moça. E um dia ela não deu conta mais. Ela chegou para ele e falou assim: eu tenho uma coisa para te falar. E ele falou: também tem uma coisa para te falar, mas pode falar primeiro, as mulheres primeiro. Deus falou para mim que você vai ser pastor, eu vou ser esposa de pastor. E ele falou assim: graças a Deus, é o que eu queria falar para você também. Deus já tinha falado comigo e eu falei para ele: o maior sinal vai ser minha esposa, Senhor. Porque Deus está num processo de construção na sua vida. Ele está se movendo. Segue a vontade de Deus. Segundo personagem da Bíblia, Davi. Davi foi ungido rei de Israel ainda jovem, em 1 Samuel 16. A Bíblia diz que Deus não olhou para a sua aparência e nem para a sua capacidade humana, apenas para o seu coração. Então Saul havia sido rejeitado. Já falei para os líderes aqui na nossa reunião. Saul foi rejeitado. Em 1 Samuel 16, Deus levanta Davi, Deus unge Davi rei. E em 1 Samuel 17, o pai de Davi, Jessé, ele fala o seguinte: Davi,
vai à guerra e me traz notícia dos seus 3 irmãos que estão na guerra. Eram os 3 irmãos mais velhos. Me traz notícias deles. Aí eu estava lendo isso aqui, eu fiquei pensando. E eu quero falar para você, sabe por que Davi não estava na guerra ainda? Quem sabe? Quem não sabe? Quem só está ouvindo mesmo aqui? Só. Ok. Glória a Deus, eu prego para todo o público, não tem problema. Davi não estava na guerra porque ele ainda não tinha idade para isso. Apenas os 3 irmãos mais velhos que estavam na guerra. Abre por favor Números capítulo 1 versículo 3. Olha qual que era a idade de ir para a guerra. Acho que está na versão NTLH. Se conseguir colocar aí. Façam a lista de todos os homens de 20 anos para cima. Isto é, todos os que já têm idade para o serviço militar. Então qual que era a idade do serviço militar? 20 anos para cima. Então deixa eu te falar. Jessé tinha 8 filhos homens, o qual Davi era o caçula. 1 Samuel 16:11. Olha o que Jessé diz: que Davi era o homem mais moço dentre os filhos. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço. Ele era o caçula. Então vamos pensar aqui comigo. Se de 20 anos para cima ia a guerra, e dos 8 apenas 3 estavam na guerra, então 5 não tinham idade para ir para a guerra, e dos 5 Davi era o caçula. Então colocando com a média de 20, 19, 18, 17, 16, Davi tinha entre 15 e 16 anos quando ele foi ungido rei de Israel. E também em 1 Samuel 17, quando ele foi saber notícia dos irmãos, e lá ele ouviu sobre um gigante que estava afrontando o povo de Deus. Deus usou Davi com essa idade para matar Golias. Um gigante, experiente na guerra, com cerca de 2,70 metros, talvez pouco mais, talvez pouco menos, com todos os equipamentos de guerra, versus o jovem Davi. O jovem Davi, pastor de ovelhas, mas ele tinha um diferencial. Ele percebeu que a vontade de Deus era envergonhar os filisteus. Ele percebeu que a nuvem havia se movido, e quando ele se levanta em 1 Samuel 17, ele diz: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele se colocou na posição correta. Ele falou: eu quero cumprir o propósito de Deus. Esse foi Davi, um dos maiores reis de Israel, homem segundo o coração de Deus. Ah, pastor, mas Davi pecou, mas se arrependeu, continuou, permaneceu, cumpriu o propósito de Deus. Deus é tão maravilhoso que Ele permitiu que ele errasse, para falar para você que mesmo que você erre, você pode se levantar, que Deus já proveu o perdão para você. Você pode se posicionar de novo e falar: eu quero cumprir o propósito de Deus. Não importa o que eu fiz, o que importa é o que Cristo já fez por mim. Nada na Bíblia é por acaso, irmão. Terceiro e penúltimo personagem, Esther ou Hadassa. A Bíblia diz que por uma série de situações que eu não tenho tempo aqui para explicar, porque a rainha Vasti desonrou o rei, ele decidiu levantar então outra rainha. Esther capítulo 2 versículo 9. A Bíblia diz então que os soldados saíram por todas as cidades, pegando as moças mais bonitas para levar para o harém do rei, para que ele pudesse se deitar com elas e escolher para si uma nova rainha.
A Bíblia diz aqui nesse versículo, Esther 2:9, que a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele. Isso aqui, eu não vou ler tudo por causa do tempo, mas ela encontrou favor diante do eunuco que cuidava da casa das mulheres. Mas o que eu quero enfatizar aqui é o seguinte: a moça Esther, essa palavra moça poderia ser jovem, a jovem Esther. Essa palavra poderia ser menina, moça, mulher jovem em idade de casar. Já tinha idade para casar, mas ainda era jovem, era nova. A oportunidade de Esther surgiu quando ela ganhou um concurso de beleza realizado, estando ali com representantes de mais de 120 lugares, né? A gente já teve outras vigílias, já foi falado aqui. Foi o primeiro concurso de Miss que teve na história. Foi a rainha Esther que ganhou. Antes não era rainha, né? Foi Esther que ganhou. Então a oportunidade dela apareceu. Deus colocou ela no lugar certo, no tempo certo. Ela estava casada com o rei já havia 5 anos, quando um homem de confiança do rei chamado Ramã se levantou ali contra os judeus e também contra o rei a princípio. Se levantou contra os judeus e fez com que persuadiu o rei para que ele assinasse um tratado que colocaria a vida de todos os judeus em todos os lugares em risco. Mas sabe de uma coisa? Deus havia colocado Esther no lugar certo, no momento certo, com as características certas para cumprir o propósito de Deus. Você não é diferente, Esther. Deus colocou você na família certa, no discipulado certo, na célula certa, na faculdade certa, no trabalho certo, para cumprir o propósito dele na sua vida. Mas se por algum motivo você está percebendo que você não está debaixo da nuvem, sai agora e corre para lá. Sai agora da sua zona de conforto e vai atrás da vontade de Deus para a sua vida. Pastor, você está mandando eu mudar de profissão? Não estou mandando nada. Estou falando para você ser sensível ao Senhor. Esther então foi usada por Deus para salvar os judeus do seu tempo, com ousadia e confiança no Senhor. Esther 4:14. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. E quem sabe, é outra versão, li na NTLH, e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor nos escolheu para que num tempo como esse nós desfrutássemos do maior avivamento das nossas vidas. Deixa eu falar uma coisa para você que talvez você não sabe. Sabia que nesse tempo, infelizmente, muitas igrejas fecharam? Sabia que nesse tempo, infelizmente, tem muitos pastores em muitos lugares do mundo passando por perseguição e fome? Sabia que nesse tempo, infelizmente, tem muitas pessoas que estão obrigadas a buscarem ao Senhor apenas na sua casa, porque não podem se encontrar com a igreja? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Assim como na igreja primitiva, Deus está movendo a sua nuvem sobre as casas. Deus está movendo a sua nuvem sobre as casas. E quem vai estar lá nas casas? A sua célula. Quem vai estar seguindo o mover de Deus? Você. Pastor, por que a nossa conferência não vai ser só online, como todo mundo está fazendo? Porque a nuvem de Deus se moveu para nós e Ele nos direcionou a usar as células para que a mesma unção, a mesma graça, a mesma vida que nós experimentávamos nas nossas conferências, agora você experimente lá na casa,
lá no seu anfitrião, lá na sua casa, lá na sua célula. Sabe algo que Deus falou comigo? Eu me lembro quando eu era mais jovem. Meu Deus, estou começando a falar igual velho. Quando eu era adolescente, e eu ia para as vigílias, para os cultos, e chorava, babava, né, rolava lá no chão. Eu me lembro que às vezes os irmãos não limpavam o chão direito. A gente levantava, tinha terra no cabelo. Até hoje é assim? Misericórdia. Aqui não, graças a Deus. Mas olha só. Mas sabe qual que era o problema? Quando a gente voltava para casa. Porque às vezes tinha briga, às vezes o ambiente era ruim, era pesado, às vezes dificuldades. Sabe o que Deus falou comigo essa semana? Que Ele está levando esse mesmo ambiente espiritual, essa mesma unção para dentro da sua casa. Sabe por quê? Através dessa conferência, ou dessas milhares de conferências que nós iremos fazer, nós vamos ver esse ambiente de unção transformando realidades das casas. Inclusive lá na minha casa vai ter uma conferência também. Amém, Bruna? Que agora eu sou anfitrião. Quarto e último personagem. Pode subir aqui os músicos. Daniel. Quem era Daniel? Mais conhecido como Daniel na cova dos leões. Daniel foi um dos moços de sangue nobre e real que foram levados à Babilônia por ocasião do primeiro cativeiro. Então o povo de Deus ali em Judá foi levado cativo para a Babilônia, e Daniel foi junto. E a Bíblia nos diz que ele se tornou um grande estadista, alguém de confiança do rei, foi colocado num lugar de destaque. Daniel, então, a Bíblia diz, não tem tempo para entrar em Daniel, ele se recusou a comer da comida que os outros jovens comiam. Sabe, você jovem radical, que está me ouvindo hoje, sabe o que você precisa? Uma das coisas que nós precisamos para desfrutar do mover de Deus é não comer da mesma comida que o mundo come, é não se alimentar das mesmas coisas que o mundo se alimenta, porque a comida do mundo nesses dias tem sido o medo, tem sido as mentiras, tem sido a doença. Pastor, mas quer dizer que eu não vou ficar doente? Não, Daniel foi jogado na cova dos leões, mas lá na cova o Senhor livrou ele. Quer dizer que eu não vou ter dificuldade? Não, no mundo tereis aflições, mas o versículo não acabou. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo por você. É isso que a Bíblia diz. Daniel então foi um profeta. A Bíblia diz que Nabucodonosor por um tempo viveu como uma fera selvagem. Daniel foi quem predisse que ele agiria como uma fera do campo, e também predisse depois quando ele se restauraria, que ele seria restaurado ao trono. Daniel foi homem de Deus, posto na cova dos leões. Todos esses quatro que eu falei para você, Samuel, Davi, Esther e Daniel, foram jovens que foram tremendamente usados por Deus no tempo da sua oportunidade. Deus escolheu se mover através desses jovens, e eu quero falar para você ainda hoje, jovens, para se mover nesse tempo. E os jovens que Deus quer usar, claro, é a igreja, são os jovens, é toda a igreja na verdade, mas você faz parte da equipe dos jovens que o Senhor quer usar nesse tempo. Você vai ficar de pé no seu lugar, mas você não vai conversar.
eu quero falar ainda sobre um último jovem. Lá em Mateus 19, capítulo 19, versículo 16, a Bíblia chama ele de o jovem rico. Eu não sei o nome dele, é assim que a Bíblia o chama. Olha o que a Bíblia diz. Acompanhe comigo. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho observado, Senhor, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito. Veja bem, esse jovem, ele creu, ele entendeu que Jesus era o Messias. Ele entendeu, ele já era salvo. Essa palavra perfeito, o significado dessa palavra perfeito é o seguinte: levado a seu fim, completo. Então Jesus estava dizendo para ele: se você quer cumprir o propósito de Deus para a sua vida, se você quer ser completo, se você quer desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você, não converse, olha para mim, não precisa organizar lanche, não precisa fazer nada agora. Eu falei que a gente ia acabar 10 horas, a gente vai ter vídeo, não vamos falar da conferência ainda. Olha aqui para mim, por favor. O que Jesus estava falando para ele? Se você quer desfrutar, se você quer ser completo, desfrutar daquilo que Deus tem para você, se querem ser perfeitos, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. E que não se ouve mais falar do jovem rico na Bíblia. Sabe de uma coisa? Os 4 exemplos, Samuel, Davi, Esther e Daniel, eles tinham algumas coisas em comum. Eles se consagraram ao Senhor. Na história de Samuel nós vemos que Samuel, ele era nazireu, consagrado ao Senhor. Não se passava navalha sobre o cabelo de Samuel. Ele havia sido consagrado ao Senhor. Ele não vivia uma vida comum. Davi tinha um coração consagrado ao Senhor. A Bíblia diz que ele adorava o Senhor nas madrugadas. O seu coração era um coração de adorador, de servo. Ninguém havia falado para Davi que Deus queria uma casa, mas Davi, falou para Deus que queria construir uma casa para ele. Não sabia Davi que a casa que Deus queria era a igreja. Mas ainda naquele tempo ele percebeu o coração de Deus, porque era alguém que se consagrou também ao Senhor. A Bíblia diz que antes que ela entrasse na presença do rei para interceder pelos judeus, ela jejuou, ela orou, ela se ungiu com óleo. Daniel, a Bíblia diz que ele se privou das iguarias da Babilônia. Ele não se alimentou com a comida do mundo. E ele não abriu mão de buscar o Senhor, porque quando o rei estabeleceu que ninguém poderia orar a nenhum Deus sequer, senão apenas ao rei, a Bíblia diz que 3 vezes ao dia ele abria as janelas, as portas da sua casa, e ele buscava o Senhor, onde todo mundo podia vê-lo. Ele não se rendeu, ele consagrou ao Senhor, ele foi consagrado. Todos eles não temeram a própria vida por amor ao Senhor. Mas o jovem rico perdeu aquilo que Deus tinha para ele. Queridos, não é para mexer com lanche, com nada, por favor. Lá no fundo está me ouvindo, será?
todos eles não temeram a própria vida por amor ao Senhor. Eles não temeram. Sabe qual que era o medo deles? Sabe qual que era o temor deles, melhor dizendo? Eles temeram não cumprir a vontade de Deus para suas vidas. Eu fiquei pensando, quem sabe o que Deus iria fazer através daquele jovem? Ninguém sabe. Quem sabe no lugar dele Deus não teve que levantar a Paulo? Quem sabe no lugar daquele jovem rico que amou mais as riquezas, Deus não teve que levantar Pedro ou algum dos apóstolos? Jesus disse que se ele quisesse cumprir o propósito, ele deveria entregar aquilo que governava o seu coração. No caso dele era o dinheiro. Sabe o que priva você de seguir a nuvem? Sabe aquilo que priva você de cumprir o propósito de Deus? Aquilo que te prende no lugar estático. Talvez é o dinheiro, talvez é um relacionamento, talvez é a preguiça. Sabia que tem gente que não serve ao Senhor por preguiça? Não permita que a graça de Deus seja vã na sua vida. Jovem, radical, livre da videira Canaã, eu quero falar para você de coração. Deus tem algo preparado para nós nesse tempo, através das células, irmãos. Eu creio que as nossas conferências serão poderosas. Eu creio que nós vamos desfrutar de muitas multiplicações nas nossas células. Em momentos que o diabo está tentando fechar a igreja, nós estamos dando uma resposta no mundo espiritual. O diabo quer fechar a sua célula, sabia? Mas nós estamos dando uma resposta. Nós não faremos apenas células, agora nós faremos conferências nas casas. Todas as vezes que o diabo se levanta, homens e mulheres de Deus são levantados por Deus para dar uma resposta no mundo espiritual. O Senhor nos levantou, cada um na sua célula, na sua família, no seu bairro, no seu trabalho, para esse tempo. Mas se quisermos ser jovens que experimentam o mover de Deus, nós precisamos nos mover em direção à nuvem. O mover de Deus está nas casas, irmãos. Nós não somos uma igreja engessada no prédio. Você é igreja onde você estiver. Amém. Você é igreja no seu trabalho. Você é igreja na sua empresa. Você é igreja na sua casa. Amém. Você é igreja. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é ministro de Deus, sacerdote do Senhor, boca de Deus para proclamar a verdade do Evangelho da graça. Mas o diabo quer calar você. Se mova como esses homens e mulheres se moveram. Se mova em direção àquilo que Deus tem para você. Não ser como o jovem rico. Amém. Pela graça de Deus, assim como o Senhor escolheu usar esses jovens, Ele também escolheu usar você. Mas eu quero perguntar para você nessa noite, nessa noite solene. Nessa noite solene, pastor, por que solene? Porque você vai fazer uma oração hoje e Deus vai ouvir você. E aquilo que você escolher hoje no seu coração vai determinar aquilo que Deus vai fazer através de você e a maneira que você vai se comportar diante das circunstâncias daqui para frente. Qual será a sua resposta diante disso? Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos dar uma resposta no mundo espiritual. Não fique aqui olhando para mim pensando que não é com você. Se Deus te trouxe aqui, ou está fazendo com que você ouça essa mensagem de alguma maneira, é porque o Espírito Santo está requerendo uma resposta de você para esse tempo. Foi Deus que trouxe você aqui. Foi Deus que conectou você a essa mensagem. Amém. Feche os seus olhos. Eu creio que é para um tempo como esse que o Senhor nos constituiu como igreja em células.
Eu creio que é para um tempo como esse que o Senhor chamou você radical livre. E é nesse tempo que nós vamos responder ao Senhor. Oh, aleluia. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Nós vamos orar ainda. Guarde esse ambiente. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar